vídeo, iremos aprender como construir um histograma, que é nada mais do que um gráfico de uma distribuição de frequências. Nesse exemplo, a tabela indica para a gente o tempo em horas que 100 brasileiros ficaram conectados à internet diariamente no ano de 2021, ou seja, nosso primeiro semestre. Ele pede para construa um histograma que represente o conjunto de dados. Então, temos aqui um conjunto, 9 horas, 12 horas, 10 horas, marcando aí as horas completas que as pessoas passaram na internet. A ideia, então, aqui é construir o histograma, mas a pergunta que fica é o que é um histograma? Um histograma, ou histograma de frequência, é um diagrama de barras que representa a distribuição de frequência de um conjunto de dados. Então, nesse gráfico, conseguimos observar que todo histograma deve ter um título. Nesse caso, estamos analisando o tempo de permanência dos brasileiros na internet em 2021. Ele deve ter a frequência. Aqui a frequência ela vai no eixo Y, no eixo vertical, e pode ser a frequência absoluta, a frequência percentual ou a frequência relativa. Temos aqui a legenda do eixo vertical, indicando para a gente aí o número de brasileiros, a contagem, quantos brasileiros nós vamos ter aí para cada um dos nossos intervalos. Nesse gráfico, podemos observar aqui a escala no eixo X, que marca aqui os valores 3, 5, 7, 9, 11, pulando sempre no mesmo intervalo. Temos a legenda no eixo X, que identifica aqui o tempo que é dado em horas. A ideia, então, é que para você construir esse gráfico, que chama-se histograma, nós precisamos inicialmente montar o que é chamado de uma distribuição de frequências, ou seja, temos que montar uma tabela. Nessa tabela, teremos a divisão em classes, que são os nossos intervalos. Essas classes representam cada uma das barras que nós vamos ter aqui no nosso gráfico histograma. O tempo em horas é o ponto médio, que está sendo dado no eixo X, pelos valores 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. A frequência é a contagem do número de brasileiros que temos aí em cada uma das classes, em cada um dos intervalos. O primeiro passo é ordenar o conjunto de dados em um rol. Rol é a ordenação dos valores obtidos em ordem crescente. Também pode ser decrescente. Aqui, então, temos o conjunto de dados que iremos ordenar do menor para o maior, começando em 2, aqui na primeira linha, e terminando aqui na última linha em 18. O segundo passo é determinar o número de classes, que pode ser identificado aí com a letra K. Nesse gráfico, o número de classe corresponde a cada uma das barras. Existem dois critérios, chamados critério da raiz e critério de Sturges, que permite calcular o número de classes. No primeiro caso, no critério da raiz, o K vai ser igual a raiz de N. N é o tamanho da amostra, é o número de dados que eu vou ter. Nesse caso, ele vale 100. Então, a raiz de 100 é igual a 10. Então, aqui nós temos o número de classes K igual a 10. Segundo o critério de Sturges, o K agora vai ser 1 mais 3,322, multiplicando o logaritmo do N. O N é 100, trocando na fórmula, nós temos, então, um K, número de classes, igual a 7,6, que arredondamos, nos dá aqui 8. Então, temos aqui um número de classes 8 e devemos escolher entre os dois. Entre os dois, devemos sempre escolher o menor valor, uma vez que o objetivo do gráfico histograma é você identificar padrões que o gráfico irá nos apresentar. Quanto menor a quantidade de classes que temos, menos barras, mais concentrado o gráfico vai estar para nos mostrar um padrão. Nesse caso, então, a conclusão, ficamos aqui com o critério de Sturges e o nosso gráfico terá 8 classes.
O número de classe ser igual a 8 quer dizer que nós teremos, então, 8 barras no nosso gráfico. O próximo passo é determinar a largura ou o tamanho de cada uma das classes. Para isso, nós vamos usar a relação, onde nós temos aqui largura, tamanho da classe, igual a amplitude do conjunto de dados, dividido pelo número de classes. A amplitude é dada sempre pela diferença entre o maior valor e o menor valor. Nesse conjunto de dados, o maior valor é o 18 e o menor valor, o 2. Isso significa, então, que nosso gráfico irá começar no 2 e irá terminar no 18, que é o maior valor. Determinando, então, a largura, já sabemos que o número de classes é igual a 8, da fórmula do Sturges que vimos lá atrás. Trocando na expressão, teremos, então, que a largura da classe, ou o tamanho, vai ser 18 menos 2 dividido por 8, que é o número de classes. Isso dá 16 sobre 8, que vai ser 2. Aqui é importante lembrar que o número deu exato, mas caso tivéssemos casas decimais, é necessário arredondar sempre para cima para que todos os números ali do nosso conjunto de dados estejam dentro do nosso intervalo. Podemos concluir aqui, então, que a largura da classe é 2. O que significa esse 2? Já havíamos descoberto que o número de classes, sendo 8, temos, então, 8 barras no nosso gráfico, indo do menor valor que começa no 2 e terminando no 18. Agora, sabendo que a largura da classe é 2, significa, então, que vamos acrescendo de 2 em 2 até chegar no 18. Então, a primeira vai ser 2, mais 2 da largura de classe vai até o 4, mais 2 da largura de classe vai até o 6, 8, 10, 12, 14, 16 e, por fim, 18. Então, conseguimos já com isso determinar os limites inferior e superior para cada classe. Na primeira classe, nós temos indo de 2 até 4, na segunda, de 4 até 6, de 6 até 8, de 8 até 10, de 10 até 12, de 12 a 14, 14 a 16 e, por último, do 16 ao 18. O que falta agora? Falta agora a gente contar quantos brasileiros nós temos em cada intervalo. Ou seja, pensando aqui no primeiro intervalo, que seremos aqui a nossa primeira classe, o limite inferior é 2 e eu vou contar até o limite superior, que será o 4. Mas aqui eu tenho que escolher onde vai ser o nosso intervalo fechado. Tá? Então, eu vou manter o número 2, quando ele aparecer, no intervalo do limite inferior, e eu vou contabilizar até quase 4. Então, 3,9999, tá? Mais ou menos por aí. A ideia, então, o que é? Você coloca de 2 até quase 4 na primeira classe, e quando eu tiver o 4, ele vai para a segunda classe, ele conta aqui embaixo. Então, ele vai aqui na segunda classe de 4 até quase 6, depois aqui de 6 até quase 8 e assim por diante. Então, assim, de 2 até quase 4, eu tenho 2 números que aparecem ali. São 2 brasileiros, que significa ali os 2 primeiros números do meu conjunto de dados. Na segunda classe, nós temos agora mais 2 números que vão aparecer, estando aí entre o 4 e o 6. Entre o 6 e o 8 na classe 3, teremos agora 15 resultados. Na classe 4, teremos 24 resultados. Na classe 5, teremos 27 resultados. Na classe 6, teremos 19 resultados. Na classe 7, teremos 7 resultados. E na última classe, teremos aqui 4 resultados. Tá? Então, temos aí a contagem do número de brasileiros por classe. Com esse resultado agora, conseguimos, então, montar o nosso gráfico, que é o nosso histograma. Qual que é o cuidado ainda que falta a gente levar em conta? Observa aqui que nesse gráfico, o valor que está aparecendo aqui, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ele não está nessa tabela, porque então teremos que calculá-lo. Ele representa o ponto médio entre o limite inferior e o limite superior da minha classe. Então, ele aparece aqui no meio. Então, aqui a metade entre o 2 e o 4,
o número do meio é o 3, entre o 4 e o 6 é o 5 e assim por diante. Então, esse valor que está aparecendo aqui é o ponto médio do meu intervalo. Vamos agora, então, colocar a mão na massa e fazer esse histograma usando o software Excel. Abrindo o arquivo histograma, temos aqui na esquerda, na coluna A, o tempo na internet dado em horas. Irei copiar essa coluna, vou fazer um Ctrl C, clico na coluna C e vou fazer um Ctrl V. Colei aqui o conjunto de dados, exatamente o mesmo conjunto de dados. Agora eu vou alterar e vou pedir aqui para o Excel calcular para mim o rol. Digitei aqui a palavra rol e vou selecionar a coluna C inteira, pedindo agora para ele classificar e filtrar aqui o meu conjunto de dados do menor para o maior. Então, vindo aqui, classificar e filtrar, do menor para o maior, selecionei. Observa que agora ele está colocando aqui, indo do 2, e se você rolar, né, a página aqui, para baixo, na linha 101, a gente tem o 18 aqui, que é o último resultado. Tá? Inicialmente, vou pedir para ele contar quantos dados tem. Então, vou pedir aqui a função igual conte.num. Conte.num, ele conta aí quantos números eu tenho. Se eu selecionar aqui a coluna A inteira, fecha parênteses, A, dois pontos A, quer dizer, de A até A, ele vai pegar a coluna inteira. Ele encontrou aqui, quando eu dei Enter, o valor 100, quer dizer que temos 100 dados na minha coluna A. Vou pedir aqui o fórmula texto para mostrar a fórmula que está sendo utilizada aqui na célula F2. Fecha aqui e nós temos aqui, então ele clicando aqui, na barra de fórmula, ele nos mostra lá o que ele está fazendo. Tá? Então, ele está aplicando aqui a função conte.num, contando quantos números tem na coluna A. No próximo item, vamos estabelecer agora aqui o critério da raiz. Então, vamos calcular aqui o critério da raiz. A fórmula está aqui embaixo. Qual que é a ideia? Então, o K, pelo critério da raiz, ele vai ser dado pela raiz do número de dados que a gente já encontrou. No Excel, para calcular a raiz, é só você escrever igual raiz, e ele encontra para você, abre o parênteses, clica no N, que é o 100, a posição onde ele está aí, célula F2, fecha o parênteses, e ele vai dar 10. Raiz de 100 é 10. E a fórmula texto, vou pedir aqui para ele mostrar para a gente o que ele está calculando. Então, aqui a fórmula da raiz foi aplicada. Agora, vamos calcular aqui utilizando a fórmula do Sturges. A fórmula do Sturges, ela está aqui embaixo, igual 1 mais 3,322, o asterisco para multiplicar, o logaritmo, função log, abre o parênteses e clica aí e seleciona o tamanho da amostra, que é o 100. Fecha o parênteses, Enter, e ele mostra aqui para a gente, para o critério de Sturges, ele mostra aqui o 8, mas só para aumentar aqui as casas decimais, para você observar, né? Ele deu aí 7,6644. Calculamos o número de classes pelo critério da raiz e pelo critério de Sturges. E vamos escolher o menor valor entre os dois métodos. Então, aqui, nesse quadradinho em azul, eu vou selecionar aqui o número de classes, K, tá? Então, aqui eu vou digitar a menor entre os dois. Entre o 10 e o 8, o menor é o 8. Então, 8, Enter. Agora, nós vamos encontrar a largura ou o tamanho da classe. Então, primeiro, vamos ter que procurar aqui o valor maior e o menor, para encontrar a amplitude. E, na sequência, vamos dividir ele por 8, que é o número de classes que já encontramos ali em cima. O mínimo, nós escrevemos aqui, igual, mínimo com acento, aí ele procura a função mínimo, clica 2 vezes, seleciona aqui a coluna A, fecha o parênteses, então, mínimo, ele achou o 2, aqui eu vou pedir para ele mostrar o fórmula texto, então o máximo é a mesma ideia, escreve máximo com acento, 2 cliques na função máximo, ela abre, seleciona aqui a coluna A, fecha o parênteses, Enter, e a resposta foi 18. Então, o tamanho da classe vai ser dado pela amplitude. A amplitude a gente tem que montar essa fórmula, então você põe aí igual, abre o parênteses, o máximo, que é o 18,
menos, clica onde está o 2, que é o mínimo, fecha o parênteses. Divide agora a barrinha que está aqui pelo número de classes que a gente seleciona aqui, o 8. Essa conta aqui deu 2, vou pedir aqui o fórmula texto para mostrar qual a fórmula que está sendo usado. Como ele deu 2,0000, eu vou escolher o próprio 2, tá? Se ele tivesse dado 2,1, 2,2 ou alguma coisa do gênero, a gente ia arredondar sempre para cima, né? Então, a gente escolheria aí uma largura maior do que o 2, pegaria, por exemplo, 3, de forma que todo o conjunto de dados estivesse dentro do nosso histograma, do nosso gráfico. Então, na célula I3, eu vou digitar 1, que está identificando a primeira classe, 2, que está identificando a segunda classe. Selecionando aqui os dois, ó, eu já consigo arrastar e dizer para ele aqui ir até 6, 7, 8 classes, tá? Então, aqui temos 8 classes. O limite inferior, ele começa sempre no valor mínimo. Então, aqui a gente pode colocar que vai ser igual à posição onde está o valor mínimo, que é o 2. Aqui vai ser igual 2 mais, a gente vai escolher agora o tamanho da classe, que é o 2 aqui, que está no verdinho, e vamos fixá-lo. Então, a gente coloca o cifrão antes e depois aí do F, para que ele pegue sempre esse valor. Então, aqui eu vou dar um Enter. Ó, então, eu vou pedir aqui para ele mostrar o fórmula texto. O fórmula texto, ele vai te mostrar o que está aqui nesse ponto. Ó, então, essa é a fórmula que eu estou usando aqui. Agora, qual que é a ideia? Na classe de baixo, ó, que é a classe 2, quem que vai ser o limite de baixo? Ele vai ser o próprio 4, que a gente já tinha encontrado ali. Ó, então, aqui vai ser o 4. E aqui eu vou copiar o mesmo comando que eu dei aqui em cima. Ó. Então, aqui eu posso puxar já até o 8, ó, que ele vai fazer para todo mundo. Ó, então, aqui ó, o 4 e o 6. E agora aqui onde eu puxei o 4, eu arrasto, né, dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para os demais comandos até o 8. O importante é você observar ó, que o primeiro que a gente tem aqui, ó, ele tem que ser o 2, e o último que a gente tem aqui, ele tem que ser o maior, que é o 18. Vou definir, então, aqui que eu vou contar ó, do número 2 até quase 4. Quando sair o número 4, ele entra para a classe de baixo. Então, na classe de baixo, vai de 4 até quase 6. Na outra classe, de 6 até quase 8. Então, eu tenho que falar para o Excel esse quase. Quem que vai ser esse quase? Ele não é 4. Você fala para ele, conta até 4. Então, ele conta todos os números, inclusive o 4. Tá? Então, eu quero até o 4. Então, eu vou descontar aqui um pouquinho. Ó. Então, aqui, ó, o 4. Eu vou descontar um valor bem pequeno, 0,00001. Ó, então, observa aqui que ele está calculando, ó, com várias casas, um quase 4, que ele está fazendo ali a conta. E eu vou pedir para ele fazer isso aqui para todos eles. Vou pedir aqui o fórmula texto para mostrar o que ele está fazendo. Ó, então, aqui embaixo, ele vai fazer isso para todo mundo. Ó, observa só que eu tenho que mudar né, essa resposta apenas para o 17 que está aqui embaixo. Se eu deixar desse jeito, 17,9999, quando o Excel for contar os números que estão ali ó, do intervalo que vai do 16 até esse 17,9999, ele não vai considerar o nosso último número, que era o 18, que a gente já sabe que ele é o valor máximo. Tá? Então, no último item aqui, é muito importante você lembrar que a gente não desconta o pouquinho, 0, alguma coisa que a gente colocou aí. Tá? Então, ó, esse aqui é o único que vai até 18. Para que a gente fez isso, esse bloco equivalente? Tá? Esse bloco equivalente é uma referência agora para o Excel calcular para a gente quantos elementos, tá? Qual vai ser o número que ele vai me dar aí de brasileiros por classe. Quantos tem em cada classe. Tá? Então, a ideia agora, a gente vai pegar. Vou selecionar aqui, ó, vou usar uma ferramenta pronta do Excel. Então, aqui no Dados, aqui no alto, ó, então em Dados, a gente clica aqui ó, em Análise de Dados, aqui na direita. Se ele não estiver aqui, você tem que habilitar. Para habilitar a ferramenta Análise de Dados, vamos até Arquivo. Em Arquivo, rolamos a página até Opções. Clicando em Opções, temos aqui Geral, Fórmulas, descendo até Suplementos. Em Suplementos, clicamos. Aqui em Gerenciar, irá aparecer Suplementos do Excel. Clicamos em Ir.
E, por fim, aparece aqui, ó, suplementos e temos que selecionar aqui o ferramenta de análise. É só clicar agora no OK e na aba Dados teremos aqui o análise de dados. Clicando agora na ferramenta Dados, então análise de dados, cliquei na ferramenta, ele vai abrir aqui para a gente a ferramenta e eu vou selecionar aqui, deixa eu abrir aqui a lupa para mostrar, estamos selecionando aqui, ó, vamos escolher aqui, ó, histograma, clico aqui no OK, podemos observar aqui, ó, intervalo de entrada, tá? Esse intervalo de entrada é o conjunto de dados, então a gente clica aqui dentro da caixa e diz para ele onde está o intervalo de dados. Aqui na coluna A inteira. Clica aqui nele, de A até 2A. A, dois pontos A, de A até A. O intervalo do bloco é o bloco que a gente acabou de criar, tá? Então, o bloco equivalente, eu clico aqui na caixinha e a gente vai lá e diz para ele onde está agora os valores. Ó, começando aqui no bloco equivalente, a gente seleciona, ó, até o valor do 18. E escolhe aqui rótulos. Aí ele vai colocar aqui o resultado que eu quero, ó, em nova planilha. Clico em OK. Esse valor que está aqui, ó, de frequência que ele tem, observa que aqui o mais, ó, a gente espera aqui, ó, que ele fique com o valor 0, que significa que todos os números do seu conjunto de dados, eles participam, eles estão aqui em cima, ó, nessa frequência, tá? Então, essa frequência aqui somando está dando 100, que é o total de dados que você vai ter. Vou pegar essa frequência, que é o que eu queria, vou selecioná-la, vou copiá-la aqui, Ctrl C, e voltar para a minha planilha histograma. Vou pegar essa frequência, que é o que eu queria, vou selecioná-la, vou copiá-la aqui, Ctrl C, e voltar para a minha planilha histograma. E agora eu vou colar ela aqui no cantinho, ó, número de brasileiros aqui no cantinho, na coluna O, Ctrl V. Ó, ele trouxe para cá o conjunto. Então, para encontrar o ponto médio, é só clicar aqui no igual, abre o parênteses, o limite inferior, que é o 2, mais a posição aqui onde está o superior, que é o 4, fecha o parênteses, divide por 2. Ele vai me dar a posição central do intervalo. Clicando, deu 3. Então, aqui, ó, do 3 até lá embaixo, agora até o 8, ó, copiando para todo mundo, nós temos agora, ó, a tabelinha para a gente poder montar o nosso histograma, que é o nosso gráfico. Vou selecionar, então, aqui o conjunto de dados, aqui onde está o número de brasileiros, e vou inserir aqui um gráfico de colunas 2D. Então, já temos agora aqui o gráfico de barras, falta apenas formatá-lo. Temos que dizer aqui para o Excel quem é o eixo X. Observa que sempre o Excel coloca na ordem crescente, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, vamos clicar dentro das barras azuis aqui do gráfico. Vou selecionar os dados, ele abre essa caixa de seleção de fonte de dados e nós vamos editar onde tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos clicar no editar e dizer para ele, ó, quem são os rótulos do eixo X. Então, aberta a caixa de rótulos do eixo X, é só selecionar aqui, ó, do 3 até o 17, que é o nosso ponto médio. Ok? Observa que ele já trocou aqui no gráfico, ó, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Para abrir aqui o título, né, para você colocar os títulos no eixo X e Y, a gente clica aqui nesse mais na lateral, nos elementos do gráfico, e seleciona aqui, ó, títulos do eixo. Então, podemos selecionar aqui, ó, o título dos eixos para os dois eixos e o rótulo de dados, que ele vai colocar aqui os valores em cima de cada barra. O título do gráfico, a gente pode editar, é o tempo que os brasileiros permanecem na internet em 2021, primeiro semestre, tá? Então, aqui, ó, editei aqui. Aqui você pode colocar até permanecem conectados, por exemplo, pode ser na internet, tá? Para ficar um título mais completo, está aqui. Na horizontal, né, a gente tem aqui, ele vai dizer aqui, ó, clico aqui embaixo na horizontal e vou selecionar aqui o título do eixo. Então, aqui a gente tem o tempo dado em horas. E aqui na vertical a gente tem as contagens, tá? Então, aqui na vertical a gente tem, ó, um número
de brasileiros, que é a nossa frequência, né? Lembra que frequência é o nome técnico, número de brasileiros é mais comum aí para as pessoas entenderem o nosso histograma. E a gente pode clicar dentro do gráfico, ó, e pedir aqui para ele aumentar, né, diminuir essa distância entre as barras, tá? Então a gente vem aqui na largura do espaçamento, ó, e a gente troca de 219 para 5%, 4%, vou pôr 4%, ó, que eles ficam bem próximos um dos outros. Se quiser também, ó, você pode deixar ele nessa coloração, ou então você pode clicar aqui dentro e pedir aqui para ele preencher em cor de laranja para ficar igual aí o do slide. Olhando para o gráfico, vemos então que a barra mais alta, fazendo uma marca ao redor dela, então isso equivale a dizer que 27% dos brasileiros aí gastam entre 10 e 12 horas diárias na internet, tá? Lembra que temos aqui um conjunto com 100 dados. Se a gente pegar agora assim, as duas barras maiores aqui, somando o 24 com o 27, nós vamos ter então que mais da metade dos brasileiros, 51%, gastam entre 8 horas até 12 horas diárias na internet. Tá? Então, essas são algumas conclusões aí que você consegue tirar utilizando histograma. Bons estudos!